mais um episódio do videocast Reconectar. E olha só, o tema de hoje promete. Nós vamos falar sobre energia tantra, ou tântrica, ou tantrismo. E aqui comigo a Rosinha Moura, ela que é esteticista, micropigmentadora, fundadora do Clube Reconectar. Seja muito bem-vinda, Rosinha. Olá, Karine. Olá, Silvinha. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, com a equipe Pupa, com você, com Silvinha. Para um tema muito interessante e muito importante na vida de todo ser humano, não apenas da mulher, né? E aí, como eu participo de muitas vivências com Silvinha, já sou assim, fanzoca, né? Assim, sintonia boa, delícia, assim, coisas lindas. E aí a gente acabou chegando nesse consenso dessa temática que é tão importante e que tem tantos tabus e que tem tantos mitos em relação a isso, né? Verdade. Então hoje a gente vai esclarecer muita coisa. Quebrar barreiras. Quebrar barreiras, isso aí. Vamos apresentar agora a Silvia Chalaína. Ela que é psicóloga, consteladora familiar, terapeuta sistêmica e um tantão de outras coisas. Seja muito bem-vinda, Silvinha. Eu que agradeço, super agradeço esse convite, né, de estar junto aí do Reconectar. Acredito muito nesse trabalho com mulheres, né? Essa jornada, né, de cuidado terapêutico com mulheres é antiga na minha alma. E quando a Rosinha trouxe esse tema, né, e propôs que a gente levasse até essas mulheres essa conexão com a força vital, né, com essa pulsação que o Tantra traz de uma forma tão linda, né, de abraçar a vida, eu senti que seria algo muito especial, né? E é muito bacana a gente esclarecer aqui, porque o que é que vem à mente assim de imediato quando a gente fala Tantra? Todo mundo lembra logo do Kama Sutra, da massagem, do sexo. E o tantrismo, ele vai muito além disso, não é verdade? Perfeito. Acho que a gente tá numa era de trazer clareza para todas essas referências, né, de medicinas ancestrais, e o Tantra nada mais é do que uma delas, né? Então a gente tem textos em várias tradições antigas, né? Textos taoístas, textos budistas, textos da própria Índia, né, do hinduísmo. Então são muitas vertentes que trazem esse olhar para o pulsar da vitalidade, para como que a gente abraça essa força de se sentir vivo, né? De estar vivo diante da vida, de estar vivo nas nossas atividades, de estar vivo em todas as nossas relações. Então eu sinto que a maior quebra nesse lugar, quando a gente começa a estudar esses textos antigos e começa a estudar essas práticas ancestrais, é entender que a nossa cultura ocidental, ela genitalizou, né, um campo de vitalidade corporal que o Tantra expande. Então ele começa a trabalhar para que a gente perceba que a nossa sexualidade, a nossa força vital, ela vai muito além do sexo. Ela vai muito além de qualquer estimulação de qualquer genitália, ela vai muito além de qualquer massagem, de qualquer sensação fisiológica de orgasmo. Então, o que o Tantra fala de mais raiz, assim, que eu acho incrível quando nós mulheres abraçamos, porque, afinal, sofremos um tanto, né, com essa repressão, cultura, né? Isso, que fala que o nosso corpo é sujo, que sangrar é sujo, que não se tocar é algo errado, é algo pecaminoso. Então a gente sofreu de fato uma repressão muito grande em relação a conhecer o nosso corpo. E quando a gente vai entrando nesse Tantra raiz, nesse Tantra que traz essa força de pulsação vital, a gente começa a entender o que é uma vida orgástica. E uma vida orgástica é muito mais potente do que um orgasmo. Entende? O orgasmo é algo fisiológico ali, né? Mas uma vida orgástica traz uma potência da gente olhar para tudo, para todas as nossas relações com bastante vitalidade e presença. E isso é incrível, né? Eu Agora sinto que é potente. Vamos combinar. Conversar com quem entende do assunto é outro nível, né, não, Rosinha? Porque assim, você em casa, você que está acompanhando a gente agora, tenho certeza, né? Praticamente assim, 90%, são poucas pessoas que têm
esse conhecimento de que o Tantra vai além do sexo, porque virou até comercial mesmo. Quando se fala em tântrico, todo mundo já associa realmente a essa questão do prazer, do orgasmo, do sexo, daquela massagem, da coisa toda erótica, né? E aí você vê a origem, a raiz, como a Silvinha colocou, que é muito além, que é para a vida, é uma energia vital que trabalha aí todas as esferas da nossa vida, né? E eu tenho certeza que a Rosinha, eu tenho certeza que ela já vivencia algumas situações, que ela busca esse autoconhecimento e é uma das pessoas que sabem que o Tantra não é só isso, né, Rosinha? Exatamente. Então, quando eu fui apresentada realmente da forma real o que é essa energia tantra ou tântrica, quando eu experienciei, né, mais profundamente, eu quis muito trazer isso para o Reconectar, mas de uma forma muito verdadeira, de uma forma muito honesta com o Tantra, porque ela é tão importante, sabe, que não poderia ser trazido isso de qualquer forma. Então eu me preocupei muito e eu penso muito assim, hoje tem muitas pessoas que trabalham com muitas coisas, então eu tinha que ter muita responsabilidade de trazer essa temática tão importante que vem transformando a minha vida quando eu tomei conhecimento disso, de quando eu experienciei como eu posso usar isso na minha vida, no meu trabalho, nas minhas relações, na minha criatividade, na vitalidade, sabe? É transformador, é algo que realmente transforma a vida da gente. E eu tinha que compartilhar isso com o Reconectar, então eu quis realmente me aprofundar e trazer essa temática com muito carinho, porque é muito importante e tem muito misticismo nisso, né? Ainda existem, por conta dessa repressão, as pessoas que não querem tocar nesse assunto ou que não falam nesse assunto em qualquer lugar, porque por conta de muitas coisas também que foi jogada no mercado de uma forma muito erotizada muito mesmo, né? Muito erotizada. Então é muito mais que isso, né? É isso que eu acho que a partir do momento que eu fui apresentada a essa energia, eu acho que eu tenho um compromisso social mesmo de trazer um pouco, sabe, para esse grupo que a gente se forma todo mês, trazendo detalhes mesmo verdadeiros e fiéis do que é o Tantra. E só para reforçar, gente, a gente está falando aqui do Reconectar, que vai para a 5ª edição, né? 5ª edição. E que é dia 28, né, Rosinha, de outubro. E o tema vai ser justamente esse. A Silvinha vai estar lá, junto com a Rosinha. Por isso que a gente está fazendo esse tema aqui no videocast hoje, já para ficar como um convite, né, meninas? Isso mesmo. Tenho certeza que a Silvinha vai trazer muito mais conhecimento ainda do que a gente está vendo aqui hoje, né, Silvinha? Eu sinto que a proposta, né, desse encontro, né, a partir do que a Rosinha me chamou, é muito ajudar cada mulher que vai chegar lá a desconstruir todos esses conceitos que aprisionam e que a gente recebe desde muito pequeno, por exemplo, em relação a quando a gente está envelhecendo, o nosso corpo já não é atraente, a gente já não tem mais como trazer uma força de sedução, a gente vai ficando velha e não serve mais para nada, a gente não consegue mais ativar o prazer no nosso corpo. Então eu acho que são muitos conceitos que, quando a gente reduz a sexualidade a esse campo de um sexo ocidentalizado, genitalizado, isso vai limitando, sabe, uma experiência de profundo prazer e conexão com o próprio corpo. E eu sinto que no consultório, né, atendendo com psicoterapia, a gente vê muitas mulheres chegarem deprimidas porque meu corpo já não é assim assado, porque eu vou ter que fazer uma lipo assim assado, porque eu tenho que botar isso e aquilo, e não necessariamente, porque os meus hormônios já não são assim assado, e aí a gente vai vendo que tudo isso é uma exigência de uma cultura ocidental extremamente violenta, né? Que reduz o campo de prazer a um lugar extremamente
pequeno, né? Em comparação a tudo que se tem. Exatamente. Então, quando a gente vai mergulhando, né, nesse campo do Tantra, quando a gente vai entendendo sobre como ativar essa força vital, como ativar o prazer do corpo, seja através de práticas de ativação energética, como por exemplo as meditações ativas. Inclusive a gente vai trabalhar uma meditação ativa com o grupo, que é uma meditação super linda de base assim do Tantra, que chama Kundalini. E Kundalini é essa energia, né? Se fala dentro do Tantra que a gente tem uma energia que sai da base do nosso quadril e expande até o alto da cabeça. E essa energia, ela vai ativando toda a nossa força vital, ela vai acordando todo o nosso, a nossa vontade mesmo, sabe? De abraçar a vida, de realizar os nossos sonhos, de manifestar o melhor, né, na vida. Então, essa Kundalini, essa meditação, né, que é uma meditação que a gente movimenta o corpo, que a gente respira, e o Tantra, ele traz esse princípio, assim, ele fala que a saúde, ela tá quando a gente conecta movimento, respiração e som. Quando a gente aprende a mover essas três forças dentro do nosso corpo, a gente pode manifestar qualquer coisa, né? A gente pode trazer qualquer experiência para manifestação na vida prática. Então, por isso que é muito maior do que o sexo em si. Então, quando a gente pega uma mulher que tá engessada nesse lugar de uma exigência, né, cultural, e a gente traz ela e diz, meu Deus, mas o seu corpo tem infinitas possibilidades, mas a vida, ela tá se revelando, na verdade, nessa força madura, né, na tua maturidade. Então você tem como olhar para a vida, como lidar com a vida, né, de uma forma muito mais potente, por exemplo, do que quando você tinha 15, 16 anos. Quando você tinha 15, 16 anos, sabe, assim, que você ainda tava experimentando com muita insegurança todos os conceitos que chegavam para você. Então, a gente primeiro vai desengessando, né, essas crenças em relação ao próprio corpo, e depois a gente vai ativando zonas de prazer através não do toque, através não da genitália, mas através do movimento, do som e da respiração. Então, no nosso corpo, a gente tem muita memória guardada. E quando a gente ativa o movimento, essas memórias podem ser limpas quando são memórias traumáticas, ou elas podem ser potencializadas quando são memórias de prazer, de potência, de, vamos dizer, habilidades, talentos que são únicos para cada mulher, entende? Então, essa proposta, né, do Tantra, essa proposta para o Reconectar, ela passa muito por esse lugar de ensinar essas mulheres como que eu ativo o prazer no meu corpo, indo muito além de qualquer redução à genitália. E esse prazer, ele acontece inicialmente quando a gente toma consciência das memórias que estão no nosso corpo, quando a gente limpa o que precisa limpar e quando a gente abre espaço para as nossas habilidades, para as nossas potências. E tudo isso costuma ser aberto, né, potencializado, trazido para a consciência através dos vários exercícios, das várias práticas de meditação do Tantra, que são meditações ancestrais, antiguíssimas, né, que foram experienciadas aí por séculos e séculos, né, de acordo com cada tradição, e foi se estudando a transformação de cura mesmo, né, quando a gente coloca o nosso corpo em movimento, entende? Então é muito especial, assim, ver uma mulher que chega toda travada, né, toda envergonhada, com a sensação de impotência, com a sensação de que não serve mais por estar nessa fase mais madura, e ela descobre uma força dentro dela que ela não sabia, né? Ela descobre uma energia de prazer, uma energia com os 5 sentidos, né? Que é uma outra... Explorando, né? Explorando os sentidos, explorando as memórias das suas próprias habilidades, que só se revelam quando a gente ganha maturidade, né? Porque antes a gente está aprendendo, né, sobre as nossas habilidades, mas é na fase madura que a gente já sabe o que é potência. Então é muito lindo ver a transformação, né? E a gente vê o olhinho brilhar de cada mulher e a gente vê ela se libertando, sabe? Muitas vezes de dependências emocionais, né? De achar que só vão ser felizes se tiver um companheiro ali do lado, e às vezes se submetem a relações com um companheiro que na verdade não é nada companheiro, né? Só para poder ter tudo menos companheiro. Então eu sinto que para o feminino o Tantra é um
convite a essa cura feminina, a essa liberação de padrões da nossa cultura que são muito violentos, e é um resgate do prazer mesmo, né? Do prazer no corpo, do prazer no movimento, do prazer de ativar de novo essa força da Kundalini, né? Essa energia vital que a gente tem e que muitas vezes a gente não foi ensinado a mover no nosso corpo, sabe? Então é por aí. Tá vendo, gente? Olha, o que você vai perder se você não for? Porque isso aqui é um aperitivo, tá? Exato. Do que vai ter lá no Reconectar, né, Rosinha? Você vê que é muito rico. Então, você vê o Tantra como um recurso terapêutico que tem várias ferramentas, né, que com certeza lá no Reconectar vão ser abordadas, e olha só, você não pode perder não, você tá doido de perder um negócio desse? Né? E assim, o mais interessante, o que eu acho mais fantástico é que tudo isso é possível sem os efeitos dos hormônios implantados, tá? Tudo isso é possível com o que já existe no seu corpo. Não precisa de implantes. E esses dias eu assisti uma live de 2 ginecologistas homens, e eles falando que hoje a paciente chega no consultório e aí toma implante. Já a partir dos 30, dos 40... Já vai antecipando, né? Já vai antecipando. E isso, o que ocorre? Chega lá na frente, dentre muitos problemas, chega lá na frente, os receptores já não conseguem mais responder. E aí, mesmo com o implante hormonal, ela não vai ter um retorno disso. Quando tudo isso pode ser evitado, tanto pelo desgaste físico, emocional e do bolso, porque não é barato. E tudo isso existe no ser, né? Existe em cada um de nós, tanto nas mulheres como nos homens, porque eu sempre digo que nessa minha última solteirice eu conheci muitos homens, não assim, também não foi assim, mas eu conheci. Momento, revelação. Deixa eu corrigir essas coisas aqui, mas eu percebi muitos homens sequelados também, por não tomar consciência desse poder que existe. Sim. Né? E assim, quem trabalha com constelação vê muitas coisas, bloqueios que eles vêm trazendo de seus ancestrais, das relações que viveram, as culpas, porque apesar de muitas vezes eles demonstrarem uma fortaleza muito grande, mas existe um ser ali dentro que sofre, né? E que também foi reprimido, né? E que também foi reprimido ou que foi estimulado a ter um comportamento que não era bem, que foi violentado, sim, na verdade, sim. Também, né? Eu sei que a nossa temática é predominantemente feminina, mas eu não consigo dissociar o masculino e o feminino. São relações, né? E é tão importante quanto, né? E é isso, o que eu acho mais fantástico nisso, a minha descoberta foi essa, porque eu vejo muitas mulheres na minha idade, elas olham pra mim apáticas e pálidas, e elas, tipo assim, meu prazo de validade venceu. E agora? Entendeu? Eu já não tenho mais tempo. Nós ouvimos isso recentemente. Eu não tenho mais tempo. E eu acho exatamente o oposto. Eu acho que a gente tem muito tempo, com toda a bagagem de todos esses anos e com mais todo esse aprendizado que você traz agora. Então isso é fantástico, isso traz uma sensação de felicidade, de amor genuíno que é uma coisa assim que eu não consigo nem descrever. Então, assim, você enfrenta momentos desafiadores na sua vida, porque todo mundo tem, mas de uma forma muito diferente. E essa energia é quem conduz tudo isso, né? Então, a sabedoria desse momento, com esse aprendizado, com essa bagagem, sabe? É muito importante. E isso realmente me traz, assim, uma vontade muito grande de compartilhar isso com essas mulheres, porque essa sensação que eu vejo em mim, que eu sinto em mim, que eu sinto em algumas pessoas, mas que eu vejo que muitas estão com toda a bagagem, com todas as ferramentas ali e não conseguem usar.
Verdade. Agora Então, veja que isso aí é fruto, Silvinha, de uma mudança de perspectiva, de uma mudança de visão, porque você teve acesso a todo esse conhecimento. E quando a pessoa não sabe, não Sim. procura, não busca, Perfeito. vai passar despercebido, ela não vai nem sentir falta, Isso. né? Não vai nem perceber que poderia ser diferente. Então, é a mudança de visão através do conhecimento, né? Eu sinto que o que Rosinha traz chamando os masculinos é super importante. Sim. Né? Assim, me fez lembrar assim, que muito lá do consultório, né, quando eu trabalho com casais, né, então atendendo na terapia de casal, a gente vê assim que eu diria que os 3 maiores nós, vamos dizer, o primeiro envolve comunicação, muitas vezes, porque Sempre. às vezes, né, vamos dizer, tive filhos, e aí desses filhos 1000 responsabilidades e sobrecarga, e aí começa a ser difícil se comunicar e fazer combinados e respeitar as reais necessidades um do outro. Acho que o segundo ponto que aparece muito é exatamente esse campo da sexualidade. Então, às vezes, pessoas casadas há 10, 15, 20 anos, e aí é como se esse lugar de uma sexualidade que é muito genitalizada, ele vai entrando num lugar de mesmice, de vazio, de algo mais automático, meio mecânico. E às vezes aquele casal começa a desconectar, né? Assim, nossa, eu não consigo mais ter uma conexão Vai se sexual, afastando mesmo, né? Vai ficando num lugar meio habitual, meio sem vida, meio automático mesmo, né? E aí eu vejo que muitas vezes esses pequenos exercícios de sensibilização que o Tantra traz para o casal, então exercícios de respiração junto, exercícios de movimentação, de soltura corporal mesmo, né? Sem nem toque muitas vezes, sabe? Porque o Tantra Isso é propõe interessante, isso. né? Que a pessoa já acha que vai ser alguma massagem, que vocês vão se agarrar lá. Pelo contrário, é como se fosse uma ressensibilização do corpo todo e não só da genitália. Uma conexão, né, Silvinha? Isso, e veja, quando a gente entra nesse ponto que a Rosinha falou, de, vamos dizer, uma pessoa que tá entrando, vamos dizer, um homem que tá entrando lá nos 60, 70 e que talvez a ereção já não seja tão potente ou que tá passando por algum desafio nesse campo da genitália, e a gente ensina, né, a esse masculino e a esse feminino, né, a esse casamento, né, a essa Sim. troca. A gente ensina os dois a descobrir que o corpo inteiro tá vivo, de que você não precisa de penetração para viver o sexo, mas você pode viver a sua sexualidade e a sua troca, né, de carinho, de conexão com o parceiro, sem necessariamente estar dependente daquela genitália, da forma como a gente aprende, Sim, né, sim. nos A gente aprende, é isso, exatamente isso. A gente aprende dessa forma. Então eu sinto que é um ponto, né? O segundo ponto para trabalhar de terapia de casal que aparece muito é essa expansão, para que a gente volte a sentir que o corpo inteiro é carinho, né? Vida é potência. E acho que o terceiro ponto vem justo isso que Rosinha falou, né? Esses conceitos que a gente traz da nossa família. Então, às vezes, tipo, vamos dizer, a minha família super valorizava casais que focavam no trabalho, que investiam tudo no trabalho. E aí, de repente, eu caso com um homem que a família dele era totalmente voltada para os filhos e para o lugar de pai e mãe. E aí, de repente, eu exijo que ele esteja o tempo todo trabalhando, mas para ele o importante é estar com os filhos. E aí, sabe, aí começa essa briga, né, de conceitos que são ancestrais, que a gente recebe, né, e que nesse lugar da constelação de pertencer, a gente acaba trazendo muita coisa. Se a gente não toma consciência do que a gente traz da nossa família, dos nossos ancestrais, vira um choque. Eu fico disputando para que o meu companheiro seja como eu acho que é certo e ele disputando para que eu seja do jeito que ele acha que é certo. E aí não tem conexão, né? Não tem diálogo. Então eu sinto que para o casal, né, é necessário que o masculino chegue aqui, né? Que ele abra para olhar para os sentimentos, que ele abra para olhar para o feminino interno dele, para que ele consiga dialogar com essa mulher, né? Com essa mulher que inclusive tem investido muito em se descobrir inteira, né? Descobrir a sua força masculina e feminina. Então, muitas vezes há uma desconexão de casal, porque aquela mulher, ela começa a investir nela, ela começa a investir no autocuidado, ela começa a entender onde é que está a potência masculina e feminina dela, e aquele homem fica lá congelado, sem saber o que, nem descrever o que ele sente. O que tá acontecendo. Sabe?
Então é muito importante, né? Hoje eu acho que e isso é lindo, o Tantra também traz isso. Independente da gente ser homem ou mulher, a gente tem dentro da gente a força masculina e a força feminina. Tem até uns nomes Shiva, sim, Shakti. Shakti, eu tava olhando aí. Isso. Que é o feminino e o masculino, né? Quem é o feminino e quem é o masculino? Isso mesmo. Shakti é a energia feminina. Feminina, né? É a Shakti. Shakti, chama assim. E o masculino? É o Shiva. É o Shiva, eu vi, gente. Isso. Mas esses nomes, né, que vieram lá da Índia, na verdade eles querem só representar essa força. Sim. Que é entender que todo ser humano tem 50% do pai e da mãe, não é isso no nosso DNA? Exatamente. Então todo ser humano tem a sua frequência, a sua expansão masculina e a sua expansão feminina, independente de ter encarnado como homem ou como mulher. Se a gente não trabalha essas duas forças, a gente fica capenga, sabe? Monte de gente capenga aí. Então, né? Imagino você lá no seu consultório, quanto que recebe de casos, porque hoje em dia, vamos combinar, é muito difícil a gente encontrar um casal que realmente seja casal, que realmente tenha uma conexão, que se entrose, porque as pessoas elas não se permitem. Como você estava falando, a mulher ela busca mais do que o homem se autoconhecer. E aí acaba que ele vai ficando para trás e vai chegar um momento que a coisa tá muito diferente entre um e outro. Perfeito. Né? E essa busca, Rosinha é um exemplo dessa busca do autoconhecimento, porque é verdade. Quanto mais a gente vai estudando, conhecendo, a gente tem uma potência que sobressai. Né, e a gente vai entendendo que a gente merece, né? Exatamente. A gente não se submete mais a migalhas, né? Tudo muda. Eu acho que a nossa cultura, ela lida tão mal com essa estimulação de conexão com o corpo feminino. Os homens, eles aprendem tão mecanicamente a ter uma relação sexual até, sim, né? Que a gente vai aprendendo a aceitar migalhas, né? E a gente vai recebendo esse conceito de que não, o feminino tem que estar a serviço, o feminino tem que estar à disposição. E chega uma fase, né, nessa maturidade que a gente entende que não, né? Assim, exatamente. Que todos os dois precisam se desenvolver, né? Que todos os dois precisam estar a serviço, não é só o feminino que precisa estar a serviço, né? E olha como é louco, porque você falando, né, eu fico assim imaginando os casais lá numa sessão de terapia. Porque às vezes a mulher que tá se descobrindo e descobrindo tudo isso, o outro tá boiando lá, viajando na maionese, ele acha que ela tá doida. Né? Oxente, o que é isso? Que agora ele tá inventando moda. Por que agora? Ela tá muito diferente, né? Não acontece isso? Muito. Mas no fundo, os casais que chegam pra terapia, de alguma forma, aquele homem, ele já sabe, assim, que, bom, se eu não me abro pra entender o que ela tá vivendo, esse casamento vai acabar. Então, eles chegam nesse intento, assim, não, eu não quero que o casamento acabe, então eu quero entender. Eu quero poder me abrir pra ver se é possível pra mim, né? Experimentar e conhecer tudo que ela tá trazendo, que é importante pra ela, assim. Então, geralmente, eles chegam mais flexíveis, né? Sim, assim, sim. Aquele que vai, né? Ele já tá mostrando ali uma intenção. Uma intenção, né? Ele tá positiva, se permitindo, né? Porque a maioria não vai. Isso. A maioria não vai. Isso. Né, Rosinha? Esses dias eu tava conversando com um amigo e ele disse assim, eu fui comprar na Escariz uns livros bacanas. Tinha um lá que eu achei bem interessante de autoconhecimento, mas esse eu não comprei, que eu não preciso. Aí eu fiquei assim, eu digo, caramba, ele não precisa, tá tudo certo com ele, sabe? E o pior é que ele acha que tá mesmo, nem sofre. Exato, ele não sofre. O homem, ele só vem realmente despertar para algumas coisas quando ele tem uma perda muito evidente. E aí aí ele vai tomar alguma atitude, às vezes, né? Nem sempre. Mas o que eu tenho visto, uma coisa muito positiva, é que eu vejo hoje nos grupos muito mais mulheres que homens, né? Nessa caminhada do autoconhecimento, mas tenho visto um crescimento lento e progressivo dos homens.
Ainda bem, né? Inclusive, aqui em Aracaju mesmo, tem grupos de homens que eles se trabalham a energia da mãe, a energia feminina, e são homens, né? Que estão preocupados com isso. Até realmente. Isso é um tabu, viu, Rosinha? Até isso. Que esses que se permitem, eles ainda sofrem, né? Preconceito daqueles que não entendem bolhufas e já vão dizer que, não sei não, é homem mesmo? Ainda tem isso. E uma outra coisa que eu vejo também é assim, normalmente, teoricamente, a mulher, ela sempre se cuida mais, né? Ela vai mais ao médico, ela faz mais exames. Sim. E eu vejo que isso é tão cultural que eu conheço filhos de amigas minhas jovens que eles são resistentes a se cuidar, sabe? A cuidar do básico. É cultural, né? É cultural. Então isso é um trabalho que eu vejo que assim, que tem que ser mudado, né? Que a gente tem que trabalhar nesse sentido realmente, mas eu tenho esperança, eu sou muito positiva. Eu sou muito otimista confiante, também, né? Eu sou muito confiante, eu confio no ser, sabe? Eu acho que se muitas coisas aconteceram na minha vida, é possível acontecer na vida de qualquer pessoa. Então, o que eu puder fazer para ter um grãozinho de contribuição nesse sentido, eu vou fazer por todas as pessoas que eu encontrar no meu caminho. E isso é uma das questões muito importantes. E eu fico feliz ainda falando dessa live que eu vi entre 2 homens médicos, ginecologistas, quando ele falou assim... quando a paciente ou o paciente chega no consultório queixando de alguma anomalia sexual, eu quero saber o que tem por trás disso, porque até um medicamento que controla a oscilação de humor vai interferir na libido, tá? Por quê? Porque ele tá tão estável que ele nem sente libido. Entende? Então, 2 homens, ginecologistas homens, trazendo, né, a temática dessa forma, eu fiquei encantada. Já é uma evolução grande, né? Já é uma evolução grande, sabe? E ele falou assim, vamos ver primeiro, por trás daquela queixa, o que tem, como é que ele está emocionalmente, como é que ele está, quais os medicamentos, qual o contexto disso aí. Então eu fiquei muito, muito, muito feliz, espalhei esse vídeo, essa live com muitas pessoas, porque eu fiquei realmente muito encantada. E assim, senti que é uma corrente, né, que as pessoas realmente hoje, graças a Deus, tá vislumbrando isso, que não somos apenas células, né? Somos corpo, matéria, né? Mente e espírito, e isso tudo tem que vir junto. E quando a gente consegue alinhar esses 3, é muito bom. Não que a gente deixe de ter problemas, mas a gente enfrenta esses problemas de uma forma diferente. Isso não tem preço. Isso é maravilhoso, né? Agora veja, percebam que sempre que a gente conversa, sempre que a gente tem um bate-papo, a gente vai e bate na mesma tecla, que é o ser humano como um todo. Eu sinto assim que a gente não tem mais como fugir disso. As pessoas, elas estão, mesmo que lentamente, né, cada uma no seu ritmo, mas se conscientizando de que o ser humano é mente, corpo e espírito. E o tantrismo, ele traz essa questão de trabalhar o ser humano como um todo, né? Sim, com certeza. No fundo, acho que todo o saber ancestral, ele fala dessa integração, né? O que foi fragmentando foi muito o movimento trazido pelo tempo moderno mesmo, né? Aquela era das fábricas, que a gente foi... de segregar, de separar. Isso, né? Analisar, né? E aí esse movimento, ele foi fragmentando. Então, para eu poder analisar o corpo, tem que ser só o corpo, isso, né? Tá. E aí a emoção tem que ser só a emoção, sabe? Então foi Veja tentando louco, separar, né? Coisas que são inseparáveis. Não se separam.
E aí a gente entrou naquela loucura, né, da neutralidade, né, que tem uma conquista, a ciência traz uma conquista, mas que muitas vezes esteriliza uma vida que é inteira, né, assim, então a gente não tem como olhar mais o ser humano, por exemplo, trazer uma medicina mais tradicional é querer fazer essa análise fragmentada. Eu vou passar uma medicação para depressão e eu não vou olhar os efeitos que aquilo vai trazer em outras áreas daquela pessoa, né? Como ela falou. Então eu tomo uma medicação para depressão que vai interferir na minha libido. Para medicina tradicional, não importa. A sua queixa foi essa, eu vou passar essa medicação para isso. Mas a medicina integrativa, ela não consegue mais fazer isso. Ela olha e ela quer entender o todo. Ela quer entender a motivação, ela quer entender o contexto que aquela pessoa está trazendo. Como é que estão as relações, de onde vem aquela depressão, envolvendo ambiente, ancestralidade, emoções. Então ela faz um estudo amplo e claro que o efeito de cuidado é muito mais potente, né? Assim, então, acho que hoje não cabe mais, né? A gente tá olhando para a vida querendo fragmentar e eu sinto, não tem como não citar esse grande fenômeno que a gente viveu, que foi a pandemia. Sim. Como a pandemia mostrou pra gente, assim, que não adianta a gente estar lá com o nosso físico bem, né? Se a gente não tá cuidando do nosso planeta, por exemplo, né? Se a gente não tá olhando para como a gente lida com a natureza, como a gente lida com as nossas emoções. A gente viu mesmo que, assim, a gente não consegue viver ilhado. Todo mundo adoece, né? Então a gente é sim uma célula integrada e a gente é uma comunidade, queiramos ou não. Então, como comunidade, a gente precisa olhar para as várias áreas da nossa vida e precisa ir trabalhando elas dentro do possível para cada um, né? Mas eu acho incrível, assim, a era que a gente está vivendo é uma era de integração, né? É uma era de poder falar sobre todos esses temas, né? Sem ser rechaçado mais, verdade. Né? Você fica com medo, com aquele receio, posso falar, não posso falar? E nesse campo do masculino, eu sinto que é incrível quando a gente ouve masculinos que estão se trabalhando falarem sobre as suas paternidades, sobre como estão criando seus filhos, sabe? Então tem hoje muitos pais, né, que, enfim, no Instagram tem coisas incríveis que eles divulgam de conversar sobre os sentimentos com seus filhos, de estimular os filhos a brincar de boneca, a fazer um método canguru ali amarrando o bebezinho, porque eles vão ser pais, então eles também precisam brincar de boneca igual as meninas, né? Então quebrando mesmo. Tem um grande amigo que eu admiro muito como pai, que o primeiro presente que ele deu para o filho dele quando ele estava com 2 anos, foi o aniversário, foi uma casinha de cozinha, de culinária, porque ele adora cozinhar. Então ele fez, não, eu vou dar pro meu filho todo de madeirinha, assim, sabe? Com as faquinhas de madeirinha pra cozinhar, pra fazer as misturas. E ele é um grande cozinheiro, assim, ele faz pães incríveis e ele disse, eu quero que meu filho se sinta à vontade pra cozinhar, sabe? Assim, que ele não acha que é uma coisa só de mulher. E eu digo, meu Deus, uma criança que tá sendo criada dessa forma vai ser não tem erro, masculino, gente, não tem. Né? Agora você imagine quanto de preconceito, de críticas que ele deve ter sofrido pelo fato de ter dado ao filho um presente como esse. Porque você sabe que a maioria ainda tem essa questão, ainda tem esse tabu de achar, no mundo de hoje você ainda fica estimulando, esse é o discurso, né? Perfeito. Então assim, é corajoso, eu acho assim, eu chego a me arrepio, porque eu acho um ato de coragem. Você tá quebrando barreiras. Perfeito. Você tá mostrando que não tem nada a ver o fato de você comprar uma panelinha para dar ao seu filho com a sexualidade dele. Eu também tenho um relato aqui, porque eu me lembro como hoje, pra você ver essa coisa assim de gerações, né, e tal. Eu lembro quando meu filho tinha acho que uns 2 aninhos, eu tava no shopping e aí eu tava numa loja de departamento e eu vi um jogo de panelas. Aí, veio, a gente tenta ter assim, tanto receio que a gente ainda vai com aquela questão da cor. Não vou comprar rosa não, né? Então eu fiquei procurando algo que não fosse rosa, para sofrer menos críticas, digamos assim. E a minha mãe
me detonou na época, sabe? Porque eu comprei um jogo de panelas, era vermelho, pra dar ao meu filho Davi. Ela, imagina, a criação dela, né? Então tem todo aquele contexto, né? E foi uma briga, Imagina nós duas. se fosse rosa. E não. Tinha rosa, né? Mas eu já fui no vermelho pra amenizar a situação. E mesmo assim, eu ouvi tanta doidice, sabe, da minha mãe. Só que a gente respira, né? Conta até 10. A gente tem que entender que ela veio de uma geração e de uma criação, né? Daquele jeito que a gente já sabe. Então, na cabeça dela, não adiantava eu falar. Só que é a pessoa que fala, né? Então, você imagina já, né? A discussão. Aí depois, mas você veja como é interessante a prática. O exemplo, porque ela criticou, mãe, você vai lembrar dessa história. Criticou e depois, quando ela viu Davi brincando com as panelas, fazendo comidinha, chegando pra mim, mãe, fiz um peixe, na maior naturalidade, sem ligação nenhuma com a sexualidade do menino, ela começou a entender, porque ela vivenciou e viu que não tinha nada a ver, então ela passou a aceitar aquilo ali e passou a enxergar aquilo de uma outra forma. Perfeito. É preciso vivenciar, porque realmente não estou criticando a minha mãe assim, diretamente, né? Eu sei que foi fruto de uma criação, de uma geração, que se pra gente ainda algumas coisas são difíceis, são desafiadoras, imagine pra ela, para os pais dela. Então a gente tenta se colocar no lugar, né? Mas aí ela vivenciou, viu a naturalidade da situação e aceitou, e entendeu. O mais bonito que eu acho desse processo é o entendimento. Sim. É quando a pessoa ela consegue, né? Sentir, realmente não tem nada demais. Olha, ele pode ser um chefe de cozinha, tem tanto chefe de cozinha, tem tantos homens que gostam de cozinhar e isso não tem nada a ver com a sexualidade. Pronto. Nunca mais. São rompimentos de padrões, né? Exatamente. E as coisas só vão mudar dessa forma. Que seja pacífico, mas que exista, né? É muito interessante essa transformação, viu? Você deve ver isso bem no consultório. Sim. E acho que a gente vai dando passos, inclusive, para entender que essa sexualidade não tem certo e errado, né? Exatamente. Eu acho que os mais jovens estão trazendo isso pra gente de uma forma linda, assim, né? Essa desconstrução mesmo de que não importa se eu escolho uma relação homoafetiva, heteroafetiva, o que importa é a relação de amor, é a forma como eu olho para o outro, é a forma como eu cuido, é a forma empática. Então eu acho que são passinhos, né? Nessas desconstruções, entende? Mas trazer tudo que foi enquadrado como apenas função do feminino para crianças, né, que são meninos. Eu já estava olhando pro copo ali. Eu sou desastrada. Mas quebrar, sabe, essa fragmentação, a gente dá espaço para que, de fato, independente de ser um menino ou uma menina, que a gente acesse as nossas habilidades na raiz, né? Então a gente vai ter meninos que vão ter habilidades do feminino de uma forma muito profunda, e eu digo do feminino porque a nossa cultura enquadrou assim, sim, né? Porque exatamente. não é do feminino. Porque não é, mas foi assim que a gente aprendeu, isso, que era coisa de menino e coisa de menino. Isso. E da mesma forma a gente vai ver meninas que têm habilidades que foram enquadradas como de meninos, e a gente vai começar a respeitar a habilidade única e singular de cada um, sabe? E aí eu trago de novo esse olhar do Tantra como uma ferramenta que acorda o nosso respeito e a nossa conexão com a pura vida, né? Com a pura força de viver, assim, de abraçar a vida. Porque quando a gente abraça a vida, é como eu te falei, não importa a forma, importa se é amor. Sabe? Se a gente está expressando amor. Então, existem várias formas de expressar amor, mas se o nosso foco está no que é essencial, a gente vai conseguir ver amor ali, entende? Assim, a gente não vai ficar julgando e querendo enquadrar, isso é amor, isso não é amor. Isso é, sabe? Isso é aceitável, isso não é aceitável. Então, a gente se liberta, né, dessas várias caixinhas, sabe? Que o Ocidente acabou criando nesse processo analítico, separatista,
né? Assim, eu trabalhei muito tempo, né, com gestantes numa maternidade Sim, pública aqui. Eu lembro. Então, já tivemos contato ali. Sim. E quando eu trabalhava com elas, eu via assim, meu Deus, como é violento ainda a forma como a gente conduz a chegada de um bebê, sabe? Como a gente, esse lugar de fragmentar o corpo feminino e dizer, não, entrou no hospital, agora esse corpo é do médico, agora quem manda nesse corpo é o médico, não é mais o que a mulher sente. Como que eu passei 9 anos desconstruindo essa visão, entende? Assim, dizendo, é impossível esse corpo ser do médico, esse corpo é da mulher. E 9 a gente anos precisa ou 9 escutar. meses? Você tá falando da gestação? Não, 9 anos. Tá. Eu Pensei que eu tava comparando, né? Você eu ficou trabalhei 9 anos. 9 anos trabalhando com mulheres E vendo, que pariam dia a dia, né? Imagina a realidade de uma maternidade pública e vendo como aquele corpo precisa ser dessa mulher e ela precisa entender que o corpo é dela, entende? Ela precisa chegar e frear essa medicina tradicional e dizer, epa, não, eu tô sentindo isso, eu preciso de recursos para isso aqui, essa dor que eu tô sentindo é real. Isso. Exatamente. Então, eu sinto que o Tantra ele é uma grande ferramenta para que a gente se empodere de volta do nosso corpo, para que a gente não deixe mais nenhuma instituição, nenhum casamento, sabe? Nada em ninguém. Nada em ninguém. Dizer o que a gente sente, o que a gente pode sentir, o que é certo, o que é errado, sabe? É um resgate para que a gente respeite a nossa real necessidade, assim. E nisso é muito potente, né? O trabalho com o corpo, com o movimento, com a respiração. Eu acho incrível, assim. Eu fico pensando, né? Você falando, vocês duas, eu fico imaginando, assim, quantos talentos e habilidades que foram tolhidos por todas essas questões transgeracionais, né, que a gente vivencia. Porque quando você colocou aquele exemplo de que por que não o menino brincar com uma boneca se ele vai ser pai? Veja, né? Se isso fosse comum, a gente não teria tanto problema como a gente tem hoje. Porque é 50%, gente. É meio a meio. Então, o homem, ele também tem que saber fazer todas as atividades que a mãe vai fazer com o bebê. Não é exclusivo das mulheres. E aí você vê, assim, claro, a gente comemora essas pequenas conquistas, a gente vê algumas mudanças, como você colocou, mas ainda tem muita caminhada pela frente, não tem? É aí onde entra o reconectar, né? Exatamente. Ele entra Vamos, meu aí, povo, se dando reconecte. essa força, né? É importante demais isso. Uma outra coisa também que quando você alinha, né, essa tríade corpo, mente e espírito, você, nas situações desagradáveis, vamos dizer assim, você consegue abstrair tudo isso de uma forma muito mais leve. Então isso torna a caminhada muito mais, sabe, leve. Tranquila, mais leve mesmo, uma vida leve. Vida leve, né? No Jabá. E é muito importante isso. Enfim, são esses pequenos passos que vai desconstruindo, né, toda essa história aí. E que é importante, que é muito importante que as mamães, que os avós, que os adolescentes, que os jovens tomem conhecimento disso, sabe? Sejam despertados para isso. Porque muitas vezes a mamãe tá aqui querendo uma coisa, a vovó tá querendo outra. É uma confusão, viu? O papai tá querendo outra. E aí é importante esse despertar, né, Silvinha? Esse despertar aí em todo mundo. Silvinha tem um projeto que se chama Despertar e eu fui pro primeiro. Sim. Foi lindo em Mangue Seco, lembrei agora. Fiquei só babando, viu? Só olhando. A palavra mais correta que tinha para colocar ali, aqui agora, foi o despertar, que se encaixou tão bem, né? E eu acho que isso não foi nem intencional, viu? Mas veio assim, realmente, o despertar para isso, sabe? O despertar para esse lado aí que é tão bom, que é tão importante. E como que a gente consegue ir se conectando com as pessoas também. A linguagem fica outra, a visão de mundo fica outra, sabe? Você olha as situações de uma forma totalmente diferente. Então, é muito bom esse despertar. É fantástico. Que bom essa lembrança. E o despertar surge para isso mesmo, né? Eu sinto que foi
uma canalização aí de um projeto terapêutico, por sentir, sabe, que a gente tá com tudo na mão, a gente tem muitos recursos para trabalhar o nosso masculino e feminino interno e se sentir inteiro, né? Se sentir autônomos, quebrar codependências, né? Caminhar mesmo nesse lugar de se sentir mais pleno, sabe? Então, acho que essa palavra despertar, ela chama mesmo, né? Pra essa força. É um chamamento, realmente. Desperta pra tua potência, sabe? Desperta a tua energia vital, desperta o teu masculino e feminino interno. Olha essas duas, viu? Uma é reconectar e a outra é despertar, viu? O combo. Você falando, eu lembrei também de uma história, a gente contando essas histórias de criança, tem acho que um mês que a minha filha, eu tenho uma filha de 12, né? Sim. Tu conheceu. E ela chegou dizendo que na escola dela, eles estão deixando no banheiro absorventes porque os adolescentes, né? Ela tá com 12, então tem muitas meninas que já estão menstruando. E aí a escola disponibiliza lá no banheiro feminino os absorventes, mas aí ela veio me perguntar, mãe, a escola coloca no banheiro os absorventes, mas as minhas amiguinhas que já menstruou, ela ainda não menstruou, tem vergonha. Tipo assim, quando tá na bolsa, dizem, não, Inca, não pega, não mostra. Aí ela disse, por que elas têm vergonha? E aí eu fiquei tão feliz quando ela fez essa pergunta, porque eu vi que aquilo era um resultado de todo o trabalho, né, assim, que eu venho fazendo e que ela veio fazer com as mulheres, assim, de dizer, olha, o sangue é pura potência. Quando a gente menstrua, natural, né? Quando a gente menstrua, a gente tá na nossa força intuitiva. Quando a gente menstrua e adoece, é porque tem algo que não foi cuidado, né? Então, quando a gente menstrua e a gente acessa o que tem relação com essa fase cíclica do feminino... Seu brinco vai cair. Isso que eu tava olhando aqui. Eu tava assim já. Pronto, já foi. Mas quando a gente acessa, sabe, essa potência cíclica do feminino e a gente entende que cada fase, né, a ovulatória, a pré-ovulatória, a menstruação, cada uma delas acorda uma potência dentro da gente, a gente não tem mais essa vergonha, sabe? E ela chegou achando estranho. Poxa, por que minhas amiguinhas têm vergonha? Por que o sangue elas querem esconder? Eu disse, filha, porque provavelmente elas vieram de uma tradição, uma criação que não falou sobre o sangue, que talvez não conheça a potência da menstruação como você conhece, né? Olha, tá e aí vendo? Talvez você possa contar para elas que não precisa ter vergonha, né? E aí ela olhou assim e falou, mãe, não sei. Não sei. Não sei, talvez eu não consiga contar, mas pelo menos mas pelo menos pra ela já era algo natural, porque é natural. Então. Porque eu fico me perguntando por que a gente foi criar dessa forma, porque é uma coisa que é natural e sempre foi tão rodeada de tantos tabus que a gente... Tem gente que não coloca nem a calcinha em cima da cama. Você toma um banho e tudo, não bota, porque vai esconder a calcinha. Até hoje eu conheço pessoas que ainda têm vergonha de colocar a roupa, uma calcinha em cima da cama, porque ninguém pode ver a calcinha. Exatamente. Veja como é forte e como é assim difícil de desconstruir isso. Olhe, né, não é moleza não, viu? Eu fico assim pensando, a vida é luta por cima de batalha. São muitos desafios, né? A gente comemora cada conquista, mas não é fácil não. E a gente tem que ter fé, viu, meu povo? Mas é isso, olhar para os desafios, sabendo da nossa potência orgástica é uma coisa. Então... Olhar para os desafios, sentindo que a gente é pequeno, que a gente não merece, que a gente tem que se submeter é outra, né? E eu acho que é daí que parte toda a conversa que a gente está tendo hoje, né? É entender que as batalhas e as lutas, quando a gente sabe da nossa potência, a gente atravessa de outro jeito, né? E isso é muito lindo quando a gente já vai ensinando as crianças sobre isso e quando a gente vai, né, trabalhando a nossa potência para se sentir presente, né? Se sentir utilizando as nossas habilidades de verdade nos desafios que a gente vai precisar atravessar, sabe? Olha que lindo. Isso é autoconhecimento, minha gente. Será que se a gente tocar assim no povo, pega? Não pega. Se fosse tão fácil, né? Seria tão bom que eu sair tocando assim em todo mundo, que é pra ver se a ficha cai. Não pega. Seria magnífico, não é não?
Mas é isso, uma conversinha daqui, um convite pro Reconectada ali. né, Rosinha? Vai sensibilizando. Né? Eu lembro que numa roda de mulheres, uma vez, trabalhando justo esse lugar, né, das permissões que a gente se dá enquanto feminino de viver os nossos ciclos, eu fiz uma pergunta para todo mundo contar, assim, como foi a chegada do seu sangue? Como foi a primeira menstruação? Nossa, o que teve de história, assim, de solidão, Oh, meu Deus. de tipo, eu me escondi, quando eu falei, minha mãe falou na rua, eu morri de vergonha, passei uma semana sem sair, ou eu não sabia o que era aquilo, fiquei desesperada, assim, vários relatos desafiadores, sabe, assim, de crianças que se tornaram meninas e adolescentes sem suporte, porque aquele tema do feminino não pode ser falado. Não podia ser falado. Não pode ser tocado. Imagine que a minha menarca veio aos 9 anos. Nenhuma das minhas amiguinhas. Nenhuma das minhas amiguinhas. Pronto. E aí, o que foi que eu tive? Minha mãe viu minha roupa suja. Aí Deus sempre foi muito bom comigo. Naquele dia, eu tava passando o dia com uma amiguinha e a amiguinha me contou quando ela menstruou, né? E aí eu disse, fiquei sem entender o que ela tava dizendo. Quando eu fui tomar banho, a minha roupa eu tava suja de sangue. E aí eu disse assim, isso aqui é aquilo que aquela menina teve, então é normal. E tá aí, vendo? quando minha mãe viu, eu não conversei com minha mãe, com ninguém. Quando minha mãe viu minha roupa suja, ela me deu um livro, que foi o livro que todas as tias leram sobre menstruação, o que podia, o que não podia, mergulhar na piscina, o que podia comer, o que não podia. Mas conversar não. E aí me ensinou a usar absorvente, né? Deu livro. Mas sim, o livro. Eu lembro das gravuras até hoje. Tá vendo? Desse livro. E aí, enfim, foi assim, né? Meninas, olha, 1 hora. Vai fazer 1 hora que a gente tá conversando. E a gente passaria a noite, né? Que a gente nem percebe. Quando o papo é bom. É isso aí. Então, pra gente fechar, vou deixar aqui o Instagram da Silvinha passando aqui na tela para você conhecer mais o trabalho dela e dizer você que ficou aqui até agora com a gente que não perca o Reconectar. Rosinha fecha com chave de ouro, convidando essas mulheres maravilhosas para não perder essa oportunidade. Então, eu preciso olhar para algum lugar? A sua é aquela de lá, viu, mulher? Então, porque agora eu tenho que olhar. Sim, né? Então são 3 câmeras. Não é? Então, primeiro eu quero te agradecer, porque fazer videocast com você é uma delícia. Ai, meu Deus, tá? eu choro. Porque você realmente se empenha, estuda, aprende, vem pra cá prontinha, assim, facilitando essa conversa. O Pupa, que é uma equipe maravilhosa que eu gosto, uma super mulher, Ítalo Garden, e Silvinha, minha convidada querida, que eu tenho muita afinidade com essa moça. E que ela traz uma sensibilidade, uma energia com a qual eu me conecto muito bem. Isso aqui, gente, foi só assim a entradinha do que vai acontecer no dia 28, tá? Então, todos os Reconectar, todos os episódios foram excelentes. E esse será excelente também, tá? Essa temática quanto mais a gente conversa, mais eu vejo que tem assunto, vem coisas aqui na minha cabeça que poderia ser e com essa... Mas, enfim, a gente tem que ter um início, um meio e um fim. Infelizmente, a gente vai ter que parar agora para vocês não cansarem. Aqui. Para vocês não cansarem aqui da gente. Mas eu tô muito feliz de poder trazer dessa forma para o Reconectado dia 28, se inscrevam em Bia Munareto, tá? Estamos aguardando vocês lá com muita delícia e com música também, hein? Fica aqui também o Instagram para vocês fazerem a inscrição para o Reconectar, não perder dica de nada. Isso. Meninas, quero agradecer a presença. Muito obrigada, Silvinha. Muito obrigada, Rosinha. E até o próximo episódio.